estamos aqui com o colega Paulo Roberto Córdova, que é professor do campus Caçador do nosso IFSC e doutor aí em inteligência artificial. Eu gostaria que ele se apresentasse e falasse um pouquinho da tese dele e como a importância, né, da ética na inteligência artificial, como é que a gente pode trabalhar esses temas também na educação. Obrigado aí, Paulo, por ceder o seu tempo aí para conversar com a gente sobre esse assunto. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando desse tema que é tão importante, né? Tanto em tantos contextos da vida cotidiana, muito mais é na educação, né? Onde as pessoas estão sendo formadas para esse mundo, né? Que a gente está tendo que dividir. E a IA, inteligência artificial, como ela tem se proliferado para várias áreas do nosso cotidiano, a educação não poderia fugir, né, dessa, vamos dizer assim, invasão da IA, né? Nós é que a trouxemos para o nosso proveito. A inteligência artificial, ela tem potencial para ser disruptiva, para ser transformadora em qualquer área em que ela possa ser aplicada, né? Desde que sejam seguidos critérios bem definidos e éticos para a sua utilização. Com relação à educação, a minha tese, então, ela foi desenvolvida para dentro de um campo da IA que ele é previsto para se tornar cada vez mais desenvolvido e mais evidente nos próximos 30 anos, que é a IA para colaboração. Porque hoje a inteligência artificial ela é muito bem desenvolvida para personalização. Então você vê isso em redes sociais, onde a IA aprende, né, com o teu perfil, com os teus gostos, a se personalizar para você. Na educação a mesma coisa. Os sistemas tutores inteligentes, por exemplo, eles são capazes de identificar quais são as necessidades específicas de um estudante, as dificuldades dele, e assim se tornar personalizada, né? Ela cria uma personalização do conteúdo que vai oferecer, das atividades, para aquele perfil. E a minha tese, ela busca um viés mais colaborativo, que é o que tem se buscado para a IA, onde ela ainda não tem tanto alcance, né? Ela ainda não atende tão bem esse campo. E com relação à ética, ah, como todo mundo que é da área sofreu algumas desilusões, né? Por quê? Por que desilusões com a IA? Porque ela era vista como algo imparcial, porque ela supostamente utiliza lógica, né? Computação, matemática, e sendo assim, ela estaria isenta de vieses, estaria isenta de julgamentos baseados em crenças. Só que com o tempo a gente foi observando que as nossas crenças humanas, elas eram absorvidas por inteligência artificial, porque os dados que a gente usa para treiná-la são cheios de vieses. E é por isso que ela reflete esses vieses como se fosse um espelho da sociedade. Então é preciso deixar bem claro que o problema não é da IA, o problema é humano, é das pessoas que geram esses dados, que são usados para treinar a IA, e portanto a tornam enviesada. E aí entra a ética na inteligência artificial para tentar lidar um pouco com essa questão do viés. E a gente considera dentro da academia como um problema de ética em IA qualquer decisão tomada por IA que tenha algum impacto no bem-estar humano. E aí o bem-estar, ele é um conceito amplo, né? Um bem-estar físico, bem-estar psicológico, bem-estar espiritual, como bem previsto hoje, né, na OMS, os critérios de saúde humana. Então, qualquer decisão tomada por IA que afete o bem-estar humano é uma decisão ética. E aí entram vários aspectos da ética em IA em ação, com 3 diferentes dimensões de abordagem. Por exemplo, nós temos a dimensão da ética para o design, que ela cuida de questões do tipo como a IA
ela deve ser desenvolvida por desenvolvedores. Quais são as regras que desenvolvedores e utilizadores devem seguir para que o uso da IA seja ético? Tem a ética em IA, que busca investigar quais os impactos das tecnologias de IA na sociedade, e tem a ética por design, que busca investigar, aí sim, algoritmicamente, né, como reduzir o viés da IA por meio da programação da própria IA, né, para que o próprio algoritmo, de alguma forma, limite a ação humana que possa vir a causar dano. Então, são três dimensões de abordagem da ética em IA bastante proeminentes hoje. E a minha tese, ela se baseou na ética por design, onde a gente desenvolveu agentes deliberativos baseados na arquitetura Belief, Desire, Intentions, BDI, para construir um sistema capaz de, observando o comportamento de alunos em um grupo de aprendizagem colaborativa, a tentar identificar, por enquanto, numa pesquisa inicial, quantitativamente, se porventura algum aluno do grupo não está contribuindo de forma adequada com os demais. Identificando esse aluno, o nosso sistema ele era capaz de atacar uma outra questão da ética em IA muito importante, que é a resolução de dilemas éticos. Quando você fala em dilemas éticos, o próprio ser humano não tem resposta, né? Então, é uma área que ela vem sendo debatida, discutida dentro da filosofia desde os gregos. E nós não temos solução para muitos dilemas éticos. Por exemplo, o dilema do bonde, né? Que você está num bonde dirigindo, né? Existem várias variações desse dilema, mas suponha que você está num bonde, dirigindo um trenzinho, um ônibusinho, um carro, que seja, hoje em dia é um carro autônomo, né? Mas aqui você está no controle. Num determinado momento, você se depara com pessoas atravessando a faixa e o carro falhou o freio. E você pode desviar o carro para a direita ou para a esquerda. Se desviar para a esquerda, você vai bater em outro carro, que porventura pode machucar mais pessoas. Se desviar para a direita, você vai atropelar pessoas na calçada. E você não tem como fugir. Você precisa escolher. Ou você atropela na faixa, ou você bate o carro, ou você atropela na calçada. Isso é um dilema ético. É um dilema ético onde você precisa decidir entre três situações que são erradas, mas você tem que tomar uma decisão. E muitas vezes o carro autônomo vai ter que tomar essa decisão. Então, ensinar para a IA como tomar essa decisão é um dos maiores desafios, porque nem nós sabemos, né? Se eu perguntar agora para qualquer pessoa qual é a decisão correta, não tem como você definir uma decisão correta. Mas a gente tentou fazer isso por meio de um algoritmo utilitarista, baseado na teoria de Jeremy Bentham, que foi um filósofo utilitarista, a decidir quando a IA deve ou não intervir no comportamento desse aluno que não estaria contribuindo com o grupo, né? Então, esse cálculo leva em conta o bem-estar geral do grupo, para que a IA não intervenha na autonomia do aluno, que aí é aquilo que eu falei, do bem-estar humano, né? Se você intervém na autonomia do aluno de não interagir, você pode estar causando algum desconforto a ele. Mas se esse desconforto for compensado pelo resultado final, que é o que o utilitarismo, a filosofia utilitarista prega, né? É uma ética consequencialista, portanto, a decisão correta é baseada na consequência e não na intenção. Se a consequência dessa intervenção, ainda que fira a autonomia do aluno, for melhor, se a consequência justificar essa intervenção, então a nossa IA ela intervém na decisão do aluno. Se não, ela se abstém e para. Ô, Paulo, poxa, quanta informação legal. Eu fiquei mais curioso ainda de conhecer a sua tese. Eu acho que as pessoas que vão ouvir também ficarão, né? Se possível, a gente coloca depois na descrição do vídeo. E aí eu fiquei com algumas dúvidas, né? Eu me lembrei bem do dilema aí do Bond ali, que é eu conheci no livro do Michael Sandel, né? Justiça, o quer fazer a coisa certa, que
ele é um palestrante de ética muito conceituado lá nos Estados Unidos, né? E tem vários livros importantes nessa área, né? E você falou em redes de colaboração. Quando tu fala isso aí, o que é um grupo? É um ambiente de aprendizagem? O que seria esse ambiente que você fala onde os alunos interagem? Porque, por exemplo, hoje você tem agentes que monitoram grupos de WhatsApp, por exemplo, para verificar quem participa mais ou menos, né? Então tem ferramentas, né, de IA que permite fazer esse balanço até para ter estatística, né? O que você fala de essa rede colaborativa de aprendizagem? O que seria ela exatamente? Então, esses ambientes colaborativos de aprendizagem nos quais nós nos baseamos foram fóruns, né, de estudo. Então, o objetivo é que o professor em sala de aula defina uma atividade e, supondo que é um curso EAD, os alunos, eles precisam colaborar. Vamos supor que é uma tutoria de aprendizagem baseada em problemas. Então, o professor vai passar uma situação, problema, e os alunos vão ter que colaborar em pesquisa, colaborar em discussões para resolver esse problema. E essa discussão, essa colaboração se dará em um fórum, né, online. Mas poderia se dar por WhatsApp, porque os agentes lá também têm um papel importante, como você bem colocou. Poderia se dar em qualquer outro ambiente colaborativo online, porque o nosso agente, a princípio, ele verifica o grau quantitativo, repito, né, ainda não chegamos num nível qualitativo, vamos fazer isso, mas ainda não estamos lá. Então, ele verifica a quantidade de interações que os alunos estão fazendo para tentar, de forma quantitativa, né, quantidade de interações, definir se aquele aluno está ou não colaborando com a equipe de forma justa. Porque muitas vezes você tem um grupo em que você tem 5 alunos, 3 estão discutindo, enviando pesquisas, colaborando, e 2 estão, né, se abstêm de participar. Por várias razões, não é para julgar a razão dos alunos, né? Mas nossa ferramenta ela é capaz de identificar isso. Isso não é difícil, né? Isso é relativamente fácil. O difícil é saber quando deve ou não deve intervir na autonomia daqueles 2 alunos que decidiram não participar. É aí que entra a decisão ética do agente. Perfeito. E você falou também sobre ética, né? Sobre que eu me lembrei de um fato, né? É, a questão do viés, né? Estamos aí no mês da consciência negra, né? Que encerra-se essa semana. E quando você pede para a IA ela construir foto de estudantes, né? Geralmente vem o padrão, o estereótipo de jovens estudantes brancos, né? Então, e o interessante é que quando você coloca uma foto de estudantes da periferia carioca, onde tem negros estudando na escola pública, né? Aí você pega essa foto, pede para ele criar um prompt, um script dessa foto e reproduzir a foto de novo, a foto vem com alunos brancos. Então, você tem que, eu pelo menos faço isso de maneira consciente. Eu corrijo o prompt, dou orientações, né, corretas para ter diversidade, né, para não ter capacitismo, etarismo, racismo estrutural, para que a imagem produzida reflita melhor o público brasileiro, né? Se eu estou ilustrando algo do Brasil, preciso usar estudantes que sejam representem a diversidade do Brasil. E isso é feito de maneira consciente, mas não com o algoritmo. Eu entendo que as empresas que produzem, né, os algoritmos, né, a OpenAI, a Gemini, todas as empresas, a Google, tal, têm obrigação de estar pensando nisso também, para que eu não tenha que fazer isso sempre que eu tiver que fazer a imagem. Eu imagino que é um trabalho de programação, né, tem relação com o que você falou. E outra coisa que me chamou a atenção foi a preocupação que a IA é tão ética quanto a humanidade, né? E a humanidade, a gente sabe que a gente pode produzir uma pessoa boa como Irmã Dulce ou Zilda Arnes, ou uma pessoa terrível, né? Que a gente nem fala o nome para não promover no algoritmo. Perfeitamente. A questão do viés racista que a gente fala, como você também muito bem colocou, é uma questão humana que a inteligência artificial assimila. Isso está muito mais relacionado a viés de dados, a inclusão de dados, como que isso funciona. Tem algumas pesquisas que mostram o seguinte, e isso é fato, né? Quando a IA vai ser treinada com imagens,
a grande maioria das imagens nas quais ela é treinada são de pessoas brancas, ok? Então, isso é fato. O que acontece? Em 2015, a, nós tivemos um incidente bastante grave no Google, onde um casal de americanos negros, né, de pele preta, eles começaram a subir fotos para o Google Fotos, e o Google Fotos categorizou, porque você sabe, né, ela reconhece faces e dá os nomezinhos lá, como o Facebook faz hoje. Naquela época, 2015, o algoritmo do Google classificou esse casal e seus amigos negros como gorilas. Isso é fruto da falta de diversidade nos dados. Uma outra coisa bastante crítica, que também aconteceu no Brasil e foi o ano passado, eu acho, portanto, muito mais recente e já, né, não justificaria mais essa falta de inclusão de dados, é que uma deputada carioca, ela solicitou para a inteligência artificial, né, via prompt, uma coisa muito simples. Eu quero uma menina, uma imagem de uma menina negra com cabelos afro, roupas afro, num cenário de favela. Essas foram as palavras dela, né? É amplamente publicado. E o que a inteligência artificial devolveu para ela? Uma menina negra com cabelos afro, num cenário de favela, segurando uma arma de fogo, né? Veja só, a razão disso não é que a inteligência artificial é racista, porque a inteligência artificial ela não tem valores, ela reflete aquilo que nós temos como valores. Se ela é treinada num banco de dados em que de imagens, em que a maior parte das pessoas são brancas, em que quando você ouve textos e notícias, aí falando de textos, sobre comunidades cariocas, né? E nesses textos tem violência, violência e violência, tem armas, tem tráfico, ela vai aprender que favela, comunidades, está relacionada a tráfico, né? E vai ter muito pouco dado para trabalhar com pessoas negras. Inclusive, é um problema na área policial. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem sido usado reconhecimento de imagem para reconhecer criminosos, né? E, infelizmente, por falta de diversidade nos dados de treinamento da IA, ela tem sido muito mais ostensiva em denunciar pessoas negras e errado muito mais também, porque há outra pesquisa que mostra que quando a pessoa é preta, a IA tem dificuldade, inclusive, para diferenciar homens de mulheres. Então, isso é falta de diversidade nos dados de treinamento, não necessariamente um problema algorítmico. O algoritmo vem depois para tentar resolver essa falta de diversidade, né? Mas se você olhar no mercado de desenvolvimento também, a maior parte das pessoas brancas, portanto, é um caminho meio que natural que elas procurem treinar, né? E é o que mais se tem disponível na internet hoje, até por uma questão de acessibilidade, né? Quem tira as fotos, quem posta mais, majoritariamente serão pessoas que têm mais acesso, né? Numa sociedade como a nossa, que ela é dividida, ela é marginalizadora, ela é carregada de preconceitos, pessoas negras, a população negra, né, preto, pardo e índio, tem menos acesso a celulares bons, a redes sociais, e, portanto, vai ter menos imagens delas para treinar as inteligências artificiais. Poxa, que raciocínio impressionante, ô, Paulo, porque eu estava aqui pensando enquanto você falava que se a gente tivesse uma IA brasileira, representaria melhor nossos valores, né? Porque, na verdade, tem uma IA, Maritaca, né? IA, né? Que estão aí trabalhando, né? Tentando trabalhar os LLMs com dados nacionais, com treinamento para ser mais customizado, mais específico nossa cultura, porque a nossa legislação é diferente da legislação de outro país. Então, se tu fizer uma pergunta jurídica, por exemplo, ele vai usar o banco de dados da onde? Dos Estados Unidos, da Inglaterra, que 95% dos dados na internet são em inglês, né? Então provavelmente vão ser dados que de uma cultura diferente.
né, que não vai ter aderência ao nosso sistema jurídico, por exemplo, e também essa questão de diversidade de população, né? Mas aí você me colocou, né, que aí tem esse problema também de desigualdade social que vai estar representado também ali, ou seja, é um problema muito grave que vai ser difícil resolver, né, pela tua fala, né? Eu queria agora voltar, sair da academia e voltar agora para o dia a dia de sala de aula. Você é professor, você também tem os dilemas de todo professor, que é você procura auxiliar teus alunos a encontrar o caminho, vamos dizer assim, né? A gente, na verdade, a gente contribui para que os alunos se descubram, a gente apresenta conteúdos, ensina, mas também orienta e promove aí essa questão da emancipação. Mas em algum momento a gente, por força do sistema, né, a gente é obrigado a fazer avaliações, né? Avaliações. Eu mesmo dou aula de projetos de ar-condicionado e desenho técnico no AutoCAD. Toda aula é um desenho prático. Aí eu falo para ele, eu vou dar avaliação para quê? Eu passo 4 horas observando vocês fazendo, tirando dúvidas. Vocês acham que eu não sei qual é a nota de vocês? Então, na verdade, a gente é obrigado em algum momento a fazer trabalhos, né? E aí vem o dilema do professor, né? Aí, você acha que vai contribuir ou prejudicar o estudante? Porque assim, hoje é a cola, né? A cola eletrônica. Eu não estou dizendo que a IA inventou isso, não, porque na década de 90 não tinha nem internet direito e o pessoal já ainda fazia, comprava TCC, né? Isso aí era monografia, estava publicado aí, tinha gente que via isso aí. E aí hoje tem essa facilidade, né? Como é que você lida como professor com a questão do uso ético da IA na produção de conteúdo, na produção de um artigo, na produção de uma tarefa? Como é que você lida com isso como professor hoje? Essa é uma excelente pergunta, porque é difícil, né, para quem não tem tanta conhecimento, né, sobre a IA, entender se ela ajuda ou se ela atrapalha, né, a IA generativa, principalmente, como você citou. Veja só, quando você conhece as possibilidades dos modelos de linguagem, né, dos GPTs, você sabe que eles têm limitações. Você sabe que o que vai determinar é o prompt, é o aquecimento, é os dados que você fornece para ajudar ela na tomada de decisão, seja um artigo que você sobe, seja a forma como você faz a solicitação, e que se você confiar nela tal qual ela está, a possibilidade de você não conseguir atingir êxito no teu trabalho é maior do que você conseguir. Né? Então, você tem lá uma IA treinada até 2022, e você precisa de um artigo, escrever um artigo, um trabalho que seja recente, com dados recentes. Estamos em 2024. É claro que ela vai ou inventar informações, se você começar a forçar ela para te dar coisas, alucinar, né, que a gente chama, ela começa a ter alucinações, e um professor, ele, acredito eu, que deva ser apto para identificar trabalhos, né, que tenham sido feitos nesses moldes da IA. Então, qual que é o nosso desafio enquanto docente? Isso é uma opinião pessoal, né? O nosso desafio é ensinar o aluno a usar essas ferramentas para desenvolver os seus trabalhos, para aprender, porque lá no mundo do trabalho, vamos imaginar, o cara está lá na indústria, lá na empresa, lá no órgão público, seja onde for. Ele vai usar essas ferramentas e ele precisa saber usar. Nenhum gestor vai chegar para o colaborador e dizer, olha, eu preciso que você resolva este problema, mas não use ChatGPT. Ele não vai dizer, ele vai querer o problema resolvido. Então, nós precisamos ensinar o aluno a resolver o problema, de fato, com as técnicas corretas de engenharia de prompt, com as técnicas corretas de aquecimento do próprio GPT. Quando eu falo GPT, eu não me refiro só ao chat GPT do OpenAI, né? Só para esclarecer para quem mais for ouvir. GPT é uma arquitetura, como se fosse uma arquitetura de rede neural, ele engloba grandes modelos de linguagem, né? É Generative, Pre-trained, Transformer, né? É uma rede baseada em Transformers, para contextualizar. Então, GPT, o Llama, o Gemini, o ChatGPT da OpenAI, são todos ChatGPTs, né? O Perplexity, a própria Maritaca, né? Gostei do nome, porque é muito sugestivo, é uma ave
falante, barulhenta, e é um modelo de linguagem, então eu achei bem interessante. Então, nosso desafio é esse, em sala de aula, é ensinar o aluno a usar as ferramentas das quais dispomos em nosso tempo, né? Porque se fôssemos proibi-los de usar a internet, lá nos anos 2000, quando a internet surgiu, só porque poderiam surgir plágios, aumentar, né, não sei o quê, então não teríamos talvez chegado onde chegamos. Então a questão não é proibir, a questão é ensinar a usar. Perfeito. Eu acredito que é um dilema, né, que todo mundo está enfrentando, né? Porque eles vão usar. E a gente também tem que usar para aumentar a nossa produtividade também, né? A gente pode criar ilustrações, melhorar nossas apostilas, fazer correção de texto, corrigir referências, né? Elaborar jogos. Então tem uma série de aplicações que as pessoas muitas vezes conhecem. E conhecer as limitações é importante, porque esses dias uma professora disse, mas a IA, ela inventou referências. Mas a responsabilidade foi sua, que achou que ela ia produzir referência para você. Você pediu algo que você devia saber que ela não faz. Então, na verdade, ela não disse que te dá a referência perfeita sempre. Aliás, ela escreve ali, a IA pode cometer erros. Vamos dizer, tem uma frasezinha, seja responsável, confira os dados. Então, se as pessoas não sabem, elas ficam reclamando, mas ela não gera um PDF da minha resposta. Ela não faz tudo que você quer, ela tem limitações ainda. Bom, há um ano ela não fazia imagens tão boas, o ChatGPT tinha dificuldade, tinha que usar o Midjourney, né? O Dali estava muito incipiente ainda. Hoje as imagens estão muito poderosas. E aí também entram outras questões também éticas envolvidas no treinamento, né? Uma grande preocupação da comunidade europeia tem relação com o uso dos dados e propriedade intelectual. Como é que você vê esse dilema ético? Por exemplo, o New York Times está processando a OpenAI por uso das reportagens. Mas fica complicado, porque a IA foi treinada com tudo que estava na internet. E aí eu vou fazer aqui uma metáfora, né? Você da área de TI vai até se ficar horrorizado, mas é como se pegasse todos os dados, colocasse num grande liquidificador e triturasse os dados. Então, assim, aquela matéria da New York Times nunca vai aparecer completamente. Ela está triturada, misturada com matéria do Washington Post, da Folha de São Paulo, do Estadão. E aí as matérias estão todas ali, mas está triturado no modelo quando eles treinaram. Então, você acha que as pessoas que publicaram na internet, por exemplo, um texto, deixou livre um blog, pode reclamar direito autoral no caso da IA? Essa pergunta é bem espinhosa, é difícil, né? Porque é uma discussão a nível global hoje muito grande. Como você falou, a comunidade europeia, a própria Unesco tem nos seus princípios lá para ética em IA, tudo isso é muito discutido. Como ainda não temos um consenso, né, internacional e nem nacional tampouco, todo mundo dá a sua opinião, né? Está se construindo a ideia ainda. A minha ideia é a seguinte: quem publica algo na internet deve ter consciência. É claro que nem todo mundo tem. Então, entra a educação digital, né, para mostrar, bom, você publicou na internet e você não tornou ela privada, essa informação. Então, ela é uma informação pública. Se você tem uma revista, por exemplo, a Folha de São Paulo, que publica textos na internet, reportagens na internet, né? E ela ela colocou como livre, não está naquele sistema onde você paga para ver. Então, supõe-se que é uma informação pública, não de domínio público, questão de direitos, mas ela está disponível para o público. Todo mundo pode ler. Se todo mundo pode ler, a informação que está lá, ela é pública. Eu acredito que usar esse tipo de dado para treinar os LLMs, você está enriquecendo essas ferramentas, o que vai ajudar muito mais depois as pessoas que vão utilizá-la. A mesma coisa para imagens. Subi uma imagem para a rede social, uma foto minha com a minha família. Eu tornei pública, ela é uma foto pública. Se eu deixei privado, aí é outra coisa. Eu não quero que vejam. Portanto, a minha privacidade já é respeitada.
Então, vai muito também das pessoas saberem usar as redes sociais e configurar como elas querem que as informações delas sejam tratadas, né? Se é pública, se é privada, se é só para os amigos. Então, a minha opinião é de que, se é uma informação pública, você publicizou a tua informação quando publicou, eu acho que é muito construtivo para a humanidade que essas informações, porque elas fazem parte do que o mundo é, né? E os modelos de linguagem, eles tentam sintetizar o conhecimento que é vigente. E faz parte do conhecimento vigente aquilo que foi publicado e é público. Então, essa é uma opinião bastante pessoal minha. O que é público deveria poder ser usado sem problemas. A questão é quando é protegido por direitos, né? Sim. Então, tem bases de livros, por exemplo, protegidos por direitos, que a OpenAI também usou, porque estavam publicados num determinado portal. Mas alguns daqueles livros ainda estavam protegidos. É uma opinião também polêmica, porque a minha opinião é a de que o conhecimento ele deve pertencer à humanidade. Eu não invento o conhecimento enquanto cientista. Eu descubro, eu descrevo, eu Não, organizo. ô Paulo, e você fez isso numa universidade pública, com tradição, né? Como a URGS, né? Teu doutorado aqui, financiada com recursos públicos também do país, né? Mas eu te entendo com a lógica, né? Muitas vezes, assim, eu espero e eu acredito que a OpenAI não foi lá e hackeou, por exemplo, a senha de uma revista científica proeminente para roubar os artigos. Provavelmente não aconteceu, mas provavelmente aconteceu de que alguma pessoa pode ter roubado esses artigos de alguma forma ou publicado esses artigos de maneira indevida, sem autorização, e essa informação estava disponível quando foi usado o treinamento. Aí eu te entendo a lógica, né? Que pode ter, é Exato. muito provável ter acontecido isso. A informação estava protegida, mas alguém fez o hackeamento, pegou, comprou e achou que tinha liberdade de publicar. Eu entendo. Por exemplo, a academia. Tem um portal de cientistas, né? Academia.com, eu acho, ponto .edu, uma Ponto coisa Edu. assim, ponto .edu. E tem o ResearchGate. Muitas vezes as pessoas publicam seus trabalhos lá, e esses trabalhos, como eu estava falando, a pessoa publicou numa revista que é paga e que cobra para que o artigo seja visto. Eu discordo dessa política, porque, como tu falou, eu criei o meu trabalho numa instituição pública com dinheiro público e o conhecimento é público. A partir do momento que eu publico numa editora que é paga e ela cobra das pessoas, eu estou tornando esse trabalho, esse conhecimento que deveria ser público, um conhecimento de propriedade daquela editora. Só que tem pessoas, tem pesquisadores que pegam os seus próprios trabalhos e publicam, ResearchGate, publicam em academia. E aí elas mesmas, né, estão publicizando os seus trabalhos. Mas aí quem está processando a OpenAI não são as pessoas, são as editoras que tornaram aquele conhecimento privado. Perfeito. Aliás, eu acho muito engraçado, a gente paga para publicar um artigo na revista internacional e de repente você não consegue acessar, né? Porque ele ficou de propriedade da editora, né? Eu acho isso muito estranho, mas tudo bem, não é assunto agora. Para finalizar, né? Eu prometi uma conversa não tão longa. Eu tenho mais só duas perguntinhas. A primeira é como é que você faz para detectar que algo é produzido com IA. Esses dias eu participei de uma pesquisa, acho que em nível de mestrado, onde eles me deram lá 10 artigos produzidos e queriam a minha opinião para ver se eu detectava que era feito por IA ou não. E confesso que é muito difícil você fazer isso sem usar uma inteligência artificial, sem usar um programa. Olhando, só lendo ali, lendo mesmo, nada de usar programas, GPT-0 ou qualquer outro programa, tá? Como é que você faz para tentar detectar? Porque você, daqui a pouquinho, você vai estar em bancas, você vai estar em trabalhos, né? A gente sempre se depara, né? Será que esse trabalho não é plagiado? Será que ele não foi feito por IA, tal, né? Como é que você faz? Você tem alguma técnica para isso? Você assim, isso aqui é IA sempre, porque sempre a IA escreve desse jeito. Como é que é? Veja só, interessante também. Eu, particularmente, uso o meu próprio know-how. Por quê?
Ah, esse negócio de a IA repete com muita ênfase, ela usa muita palavra crucial e não sei o quê, é verdade. Mas isso não é um indicativo com 100% de acurácia que é da IA. Eu, há pouco tempo, escrevi um livro, né? Tá em editora já para vias de publicação, sobre IA. E eu, desde sempre, eu sempre dei muita ênfase em algumas coisas. Então, palavra crucial, palavra notável, está nos meus textos desde sempre. E aí a pessoa que revisou meu livro perguntou se eu tinha usado IA por causa dessas palavras usadas recorrentemente. Óbvio que eu usei IA, mas não para escrever para mim, né? Eu usei para pesquisa. E por ter usado a IA tanto na tese, quanto no livro, quanto para elaborar material didático, todo dia eu estou usando IA, eu sei das limitações dela, e principalmente no meu campo, onde eu tenho conhecimento mais direto, mais aprofundado, eu sei quando é alucinação e quando não é. Porque eu pedi muita ajuda para a IA para escrever capítulos do meu livro, para escrever algumas coisas relacionadas à tese, e eu via que não saía o que era para sair. Ou seja, as informações não condiziam com o que é. Por exemplo, eu pedi uma vez para que ela me ajudasse a desenvolver o algoritmo para a teoria do Jeremy Bentham, para ética, para decisão, para tomada de decisão ética, né, baseada em dilemas. E ela não conseguia, ela inventava moda e não saía. Mas ela me ajudou depois que eu forneci os dados para ela. Olha, a teoria é essa, o algoritmo é esse, aí eu passei o algoritmo somatório lá, né, a fórmula matemática. Aí ela fez que é uma beleza, uma maravilha, ajudou muito, né, a desenvolver o algoritmo. Então, como é que eu identifico o plágio? Eu não vou por clichês, né, plágio de IA. Porque eu sei que tem pessoas que são repetitivas, que são redundantes, que dão ênfase também. Então, se é na minha área, fica muito fácil. Porque eu sei o que é uma informação falsa, o que é uma informação inventada, o que uma informação verídica, factual. Né? Então, é fácil para eu pegar, seja se o aluno inventou, seja feito por IA. Né? Agora, como você falou, se o cara souber usar a inteligência artificial para escrever, é dificílimo. Eu não acredito que haja ninguém no mundo capaz de acertar com acurácia quando o texto é de IA e quando não é. Nem as próprias IAs são Exato. capazes. Não, e aí é interessante que a OpenAI havia criado um classificator lá no início, para você colocar o texto. Eles prometeram, não, fiquem tranquilos, temos aqui o classificator. Você coloca o texto e ela diz a probabilidade de IA. No início, muito legal tal, mas com o tempo, eles, lá em junho de 2023, já tiraram do ar, porque eles descobriram que não funciona. Aí vem o GPT-0, até fiquei empolgado um pouquinho, mas meu amigo Samuel Levi até avisou, isso aí não funciona tal, né? É porque, na verdade, é como jogar uma moeda para cima, né? É quase 50%. Eu tentei fazer um algoritmo aqui no Python também, colocando textos de IA e textos de não IA, treinei para detectar, né? Mas eu vou dizer para ti hoje, como a pessoa pega o texto cheio de palavras repetidas e leva para outro aplicativo de IA. E nem vou falar também o nome, todo mundo sabe quais são aí, tá? Essa IA ela vai lá e embaralha e traz um outro texto. Fica muito difícil detectar. Por isso que eu digo, eu estou dando prova agora em papel. Aliás, mesmo na área de resistência materiais, que é a minha área de conhecimento aqui, junto com a refrigeração, que eu estou aula para engenharia aqui, eu criei um GPT e coloquei para ele fazer contas com Wolfram, né? Porque ele erra muito a matemática. Então eu falei, não faça contas, ChatGPT. Quando tiver qualquer conta, vai lá no Wolfram, na API e devolve certinho. Não faça contas, vai errar. Já avisei para não fazer, né? Então eu consegui criar um prompt, um script que está funcionando bem. Então, eu tiro foto, vou lá, tiro foto da questão, pá, e ele me traz a resposta no Wolfram certinho, completinha, desenvolvida. Aí é fácil, né? Fazer prova assim, né? Aí eu não faço as provas mais usando a internet, né? No SIGA, nada. Eu estou pedindo para os alunos virem fazer na minha frente. Né? Eu desenvolvo a prova
inteirinha, com capricho, faço a mão ainda, não confio também em fazer gabarito também, totalmente na IA também. Eu faço prova objetiva de algumas coisinhas mais simples, mas quando envolve muitos cálculos matemáticos, fazer sistema de equações e tal, não confio. Ainda confio mais no meu discernimento, né? E para finalizar, Paulo, muito obrigado aí, eu estou aprendendo muito com você hoje aí. Primeiro, fale depois o nome do seu livro, para a gente depois localizar. Se você puder depois enviar a tese. E qual a importância você acha que tem da instituição organizar alguma diretriz sobre o uso da IA em trabalhos acadêmicos? Nós temos especializações, engenharias, TCCs, né? E nossos estudantes produzem. Eu sou da linha, né? Já vou adiantar, da linha da transparência. Eu acredito que em materiais e métodos os estudantes devem dizer que usaram e onde usaram. Não deve ser proibido usar, mas deve ser transparente. Né? E tem pessoas que dizem também, de quem que é o trabalho? Não, o trabalho é de quem elaborou. Né? O computador não é dono do texto que eu publico porque eu usei um computador. Né? Mas, evidentemente, como a gente está usando uma ferramenta de IA e ela tem capacidade de escrever alguns trechos, tal, arrumar uma referência, organizar uma citação, né? Tem IA para tudo. Aí eu pergunto, é importante ou não ter uma regulamentação como essa? Por isso que eu faço essa pergunta, porque a gente está pensando em criar esse fórum, né, estadual de IA do IFSC, né, para criar aí um grupo de pessoas, um seminário, né, de inteligência artificial. A gente precisa conversar, encontrar pessoas que estão usando o IA na instituição. Em cada campus tem pessoas como você, né, e que estão usando de um jeito ou outro na área ou não da área, né, e colocar essas pessoas para conversar, para ver o que a gente vai fazer daqui 5, 10 anos, né? Porque tá evoluindo muito rápido, né? É tudo exponencial e a gente não sabe exatamente quando é que chega essa IA, essa geral aí, né? Estão falando aí que daqui a uns anos vai chegar alguma IA que seja capaz de ser doutor em todas as áreas do conhecimento, porque hoje ela é estreita, né? Ela é boa em algumas coisas e em outras não. Então, como é que você vê a nossa atuação em relação a isso? É preciso ou não ter um regulamento, na tua opinião? Veja só, sim, a resposta minha sempre é nesse sentido. Nós temos hoje muitas iniciativas supranacionais, e aí dá para citar várias, né? A Unesco tem iniciativas, a OCDE tem iniciativas, tem Future of Life, que é um instituto também, a Comunidade Europeia, né? São iniciativas no intuito de regulamentar a IA. E aí existem alguns pontos que são muito críticos nesse sentido, que são, por exemplo, fairness, né, que é a justiça. Você tem que criar uma IA que seja justa, transparência, que você muito bem colocou, uma IA que seja transparente, e aí não é só a pessoa ser transparente que usou a IA, mas a IA mesma ter mecanismos que incutem a transparência. Né? As pessoas têm que deixar claro, quando é usado IA, de que forma é usado IA, essa transparência. Tudo que é criado por IA, imagens, por exemplo, lá nos Estados Unidos, teve uma ordem executiva no final do ano passado, se eu não estou enganado, em que todo o conteúdo produzido por IA deve ter uma marca d'água. Então, para você saber se é um deepfake, se é uma foto realista fake, né, você tem que ter essa sinalização. Então, isso é uma forma de regulamentar. Explicabilidade é uma outra questão muito debatida também, que a IA ela tem que ser capaz de explicar como que ela chegou naquele ponto, né? E a própria ética, né? Então, seria a matriz FATE, né? Que chamam Fairness, Accountability, Transparency and Ethics. Né? Esses 4 critérios. Então, como eu ia dizendo, você tem uma comunidade internacional, organizações supranacionais, trabalhando para que haja consenso entre os países. A partir desse consenso, os países signatários vão criando leis supranacionais. Leis nacionais, né? Enfim, por meio de Constituição, por meio de leis infraconstitucionais, isso que eu quis dizer, você vai regulamentando. Então, sim, há uma tendência forte, há uma tendência muito
no meu ver, isso também é polêmico dizer isso, no meu ver é positivo, não porque a IA é perigosa, mas porque o uso que as pessoas fazem da IA pode ser perigoso, porque os dados usados para treinar e esses dados gerados por pessoas podem ser perigosos, colocarem viés, colocarem discriminação, e porque os impactos que a IA na sociedade colocada de forma descuidada podem causar. Então, essa regulamentação vem para as pessoas serem mais éticas no uso da IA e no desenvolvimento dela. Então, eu acho muito positivo que haja essa regulamentação. Perfeito. Conversamos aqui hoje com nosso querido professor Paulo Roberto Córdova, que é ali do Campus Caçador, e uma aula sobre o uso ético da inteligência artificial com conceitos bem consolidados, né, fruto do seu doutorado. E fica aí o convite, né, Paulo, para a gente criar esse fórum de IA do IFSC para fazer discussões frequentes com outros profissionais também, para que a gente possa avançar com segurança, né, com transparência, com ética, né, porque é isso que a gente precisa. Duas considerações finais. Meu obrigado mais uma vez pela sua paciência aí, pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Perguntas difíceis de responder em pouco tempo, né? Eu escrevo há tempo sobre esses assuntos e é difícil resumir. Então, perguntas muito bem feitas, gostei bastante. Hum, Difícil sintetizar, eu fiz o possível, né, Mas para foi responder de bem. forma rápida. Foi bem, é que assim, eu não gosto de combinar perguntas, porque eu acho que perde um pouco a naturalidade. Eu nunca combino as perguntas, né? Eu converso muito com educadores, no projeto Educadores, mas eu acho melhor assim, porque você é uma força da natureza, você é um doutor em inteligência artificial, escreve livros, né? Tem muito conhecimento, então eu confio no teu discernimento. Mesmo a resposta dada de curta duração é uma resposta consistente, pela tua capacidade, tua formação, né? Espero mesmo ter contribuído de alguma forma e estou à disposição. Vamos conversar, vamos dar andamento no fórum, vamos movimentar esse pessoal aí. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Valeu, obrigado aí por assistir. Valeu, obrigado.